Hoje nós vamos falar desta belezinha que está aparecendo aqui no vídeo para vocês, que se trata de uma espécie de uma jiboia. Essa daqui é uma novidade que tem chegado no mercado e o nome dela é jiboia Nijoy. Olha que lindas suas folhas com esses tons de verde e branquinho, né? É uma jiboia então variegata que tem essa linda formação de folhas. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o cuidado dessa planta, uma planta perene de fácil cuidado, mas que tem algumas diquinhas aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, antes de eu começar a falar dos cuidados dela, eu já peço para você já deixar um like nesse vídeo, você que gosta de vídeos de planta, gosta do canal, fortalece aí os vídeos, deixando bastante like, para o YouTube entregar bastante nosso vídeo para outras pessoas virem a conhecer também o nosso canal. Combinado? Bom, vamos lá começar a falar então dessa linda planta que é uma jiboia, uma planta perene, né? Quer dizer que ela tá sempre com folhas, sempre com esse aspecto vigoroso, bonito. Não é aquela planta que chega uma determinada época do ano, começa a cair as folhas, fica um pouquinho feinha para depois vir e ficar revigorada, né? Essa daqui então se trata de uma planta perene e ela, como eu já falei, é da família da jiboia. É uma planta que aprecia locais com bastante luminosidade, mas é preciso ter cuidado com as luzes diretas, pois elas podem e com certeza vão queimar as folhas da sua jiboia, né? Eu sempre falo para vocês que quando a planta é variegata, né, que é essa questão aqui da ausência da clorofila, que faz essa pigmentação verde nas folhas, e aí essa ausência faz com que partes das extremidades ou do meio das folhas fiquem com essas manchas branquinhas, né? Aqui, como é o caso do nosso Philodendron Birken, como é o caso do nosso Cingônio albo, como é o caso aqui desse lindo Caladium, são plantas que necessitam um pouco mais de claridade. Então, você vai deixar em local próximo a uma janela, né? Que tem aquela luz do sol, um determinado horário do dia, que entra, né, no ambiente da casa e vai banhar as folhas da sua planta e ela vai ficar muito feliz. Eu estou com essa bonitinha aqui há um pouco mais de um mês, ela deu uma pequena crescida. O crescimento das plantas variegatas é um pouco mais lento do que o crescimento das plantas que não são variegatas. Isso exatamente pelo fato da ausência de clorofila e partes das folhas do corpo vegetativo dessa planta. Então, essa parte aqui que não tem a clorofila, ela não se alimenta da luz solar, né? Então, ela tem o seu metabolismo um pouco mais lento. Então, ela vai trabalhar através dessas folhas mais verdinhas, dessas partes mais verdinhas da planta. Por isso que é importante deixar ela com um pouco mais de iluminação. Então, o crescimento dela é um pouco mais lento, né? Nós sabemos que as jiboias, elas têm um crescimento bastante vigoroso. É legal para você cultivar ela como vasos pendentes ou também como tutores, né? Com alguns tutores para elas irem crescendo e se desenvolvendo. Aqui ela está nessa cuia, uma cuia pequena, uma cuia, se eu não me engano, número 9, deixa eu ver se tem no cuia 13. Tá numa cuia 13, aqui o nome dela, olha só. Jiboia Nijoy, o N é mudo, né? E o I do Nijoy é um Y no final. E uma coisa bastante interessante que eu pude notar aqui nela é que vocês têm que tomar cuidado com a rega, tá, gente? Ela, diferentemente aí das outras plantas que eu cultivo aqui na minha pequena área de plantas, ela não gosta de tanta água assim como as outras. O mais indicado é vocês molharem ela somente quando tiver seco. E eu fui perceber isso porque, olha aqui que vocês podem até ver, olha só. Tá começando a querer dar um funguinho aqui nas folhas dela. Aqui, olha só. Tá um pouquinho feinha, queimando aqui nas pontas. Isso daqui é muita rega que eu estava regando ela. Conforme eu vim regar essas bonitinhas aqui, que essas aqui gostam de um pouquinho mais de água, eu vim aqui e jogava água nela. Olha aqui o que acontece com um excesso muito grande de umidade. Tá nascendo até cogumelos aqui dentro, né? Esse já é o segundo que surge aqui. Então, eu diminuí a rega, mas aqui tá bastante úmido, chovendo bastante, então tá demorando bastante para secar o substrato. Esse é um substrato adequado para ela, tá? Tá um substrato bem legal. Mas como eu molhei bastante, eu tava molhando bastante mesmo, o tempo tá úmido, então ele tá um pouquinho molhado ainda. O ideal para ela, então, nós vamos fazer o quê? Esperar que o substrato seque, para só depois a gente vir a molhar novamente a nossa planta. Tá vendo? Ela é bem resistente, porque mesmo cuidando mal dela, já tá nascendo aqui, ó, o crescimento dela tá vindo, ó, folhinha nova pequenininha nascendo ali embaixo.
ela tá indo bem, ela não tá mal. E nesse processo aqui ainda eu vou recuperar ela, vai ficar bem bonitinha. Essas são as folhas que ela veio, que estavam bonitinhas quando chegou comigo. Isso aqui aconteceu comigo, olha só. O interessante, se vocês gostam de dar uma modificada nas folhas das plantas de vocês, nesse caso aqui, é depois vocês já virem e secando a folhinha, até ajuda a limpar o pó, né, tirar o pó das folhas, para que ela não fique muito úmida por muito tempo, porque ela pode acabar pegando fungo, que é o caso, acredito, dessa folhinha. Eu vou destacar ela daqui a pouco, ó. É agora que eu tô gravando o vídeo que eu tô vendo. Ah, não, gente, nem é fungo não, sabe o que que é? Eu acredito que aí eu tava pintando meu teto aqui com cal, acho que caiu uma gotinha de cal aqui na folha dela. É, porque tá saindo com facilidade e eu me lembrei aqui que eu pintei. Então, eu vou ficar de olho, mas é importante vocês ficarem de olho, porque pode aparecer os fungos. A falta de iluminação para essa planta também não é bom, senão o crescimento dela, como eu falei para vocês, vai ser mais lento. Então, é legal ela ser cultivada num local com bastante iluminação. O substrato é esse que eu mostrei aqui para vocês, olha só. Substrato bem leve, bem drenado, tem bastante composto orgânico, bastante casquinha de pinos aqui. Ela fica feliz, o substrato fica assim, um úmido não muito encharcado, tá vendo? Apesar de eu ter molhado muitos esses dias, ele tá úmido, demorando pra secar, mas não tá encharcado. E é esse tipo de substrato que ela gosta. Com o tempo ela vai crescendo, aí a gente vai trocando de vaso e ela vai ficar bem bonita. A adubação você pode utilizar o NPK 10-10-10, que é aquele adubo mais controlado, né? Que ele favorece todo o crescimento da planta. Ele é bem balanceado, eu gosto bastante, principalmente o líquido. Eu uso uma quantidade um pouquinho menor do que o fabricante indica, né? Então, essa daqui, como eu falei, é um pouquinho mais rara aí, né? Da família da jiboia, é uma planta que tá vindo com tudo no mercado agora. E você que gosta de novidade de plantas, tenho certeza que já deve ter visto ela por aí, ou até mesmo já tem ela na coleção de vocês. Então, essa é a diquinha que eu dou pra vocês de cuidados. Eu esperei um pouquinho ela aqui comigo pra ver como que eu ia me sair com ela, pra poder passar dicas legais pra vocês terem aí ela no cultivo de vocês e crescerem da melhor forma possível. Olha lá o cogumelo amarelinho lá no meio, tá vendo? É de muita umidade. Então, a dica que eu dou pra vocês nesse vídeo é essa. Deixe secar um pouquinho mais entre uma rega e outra e cultive ela aí na sua casa com bastante amor, bastante carinho, que eu tenho certeza que ela vai crescer, se desenvolver bem. E o vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Fala pra mim se vocês já têm ela aí na casa de vocês, como que é o cultivo. E se vocês não têm ainda, se vocês gostaram, se vocês vão procurar ela pra ter na coleção de vocês, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!